Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Hoje falaremos sobre este livro aqui, que é do Hans Hermann Hoppe, Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, da LVM Editora. É um livro razoavelmente curto, né? Não mais que 145 páginas de leitura. Apesar de ser um livro curto, ele nos traz bastante informações, informações precisas. O Hope ele é bastante direto, né, naquilo que ele fala e ele diz o que tem que ser dito, né? O Hope, quem é o Hope? Né? Ele é um filósofo alemão. Inicialmente, ele foi da escola de Frankfurt, um pupilo direto do Habermas, que é um marxista, um filósofo marxista, comunista, obviamente. E o Hope viu que aquilo não era para ele. E por que não era para ele? Ele percebeu claramente ali, estudando o marxismo, que era algo moralmente falido, né? Não funcionava, não era algo que agregava alguma coisa de bom para a humanidade. Então, o Hope acaba tendo a sua ligação direta com a escola austríaca, né? Que tem uma ligação consideravelmente liberal, né? E o Hope, ele escreve os seus livros aí, né? Esse aqui é um dos livros dele mais conhecidos, né? Apesar que o livro realmente mais conhecido é o Democracia, o Deus que Falhou. Ele tem também as suas críticas à democracia, no sentido de que ela é uma utopia e que nunca de fato funcionou. Né? Ele não é contra a liberdade, pelo contrário. Né? Ele diz que a utopia, né, da democracia ela acaba tirando algumas liberdades. Ele tem esse livro aqui dividido em três partes, né, e ele começa lá no início, né, em dados históricos, né, do que se pode ter sobre história de tempos tão distantes, né? Ele começa lá desde o surgimento praticamente da humanidade, né? E ele vai começar a desenvolver mais a questão da formação humana nos últimos 50 mil anos, né? Quando aí a gente tem informações mais precisas da questão de como a população foi, o homem, né, foi se espalhando e se desenvolvendo, né? E ele vai considerar aí que as duas grandes principais revoluções que a gente tem, né? E em um primeiro momento ele começa ali falando sobre a revolução neolítica, né? Que é quando o homem ele passa de um ser nômade por um ser sedentário, né? Antes disso, ele começa explicando ali como que era a vida antes da Revolução Neolítica, né? Então, as pessoas viviam de forma, obviamente, que elas só parasitavam a natureza. Então, ela era um ser parasita, o homem era um ser parasita da natureza, ele apenas absorvia o que tinha no local onde ele estava. A partir do momento que ele não tinha mais o que consumir daquele lugar, ele ia mudando, né? Então, por isso que ele era nômade. E ele diz que esse fato dele viver dessa forma, né, apenas da coleta e da caça, ele muitas vezes ele pode até ter colocado em extinção alguns animais, alguns vegetais, pelo fato de viver apenas de uma forma parasita, né, sem contribuir para aquele meio em replantar alguma coisa, reproduzir alguma coisa, como ele vai fazer isso na Revolução Neolítica, né? E o homem, ele então, além dele viver dessa forma, ele não tinha um senso cognitivo apurado e muito menos uma inteligência, né? Uma inteligência que desse para ele possibilidade de discernimento das coisas. E as pessoas viviam de uma forma que todo mundo era de todo mundo.
né? Então não tinha uma organização social, né? E as pessoas elas acabavam tendo filhos, não se sabiam de quem era, porque o amor era livre, né? O que hoje o comunismo busca trazer, né? Então por isso que muitos até usam o comunismo primitivo, né? Que é retornar esse rendezvous que era os primórdios, né? Porém, hoje a gente tem senso cognitivo, né? A gente tem informação, a gente tem formas de entender o que é certo e o que é errado, né? E o que é bom para a humanidade. Com a Revolução Neolítica, vem duas coisas muito importantes, se iniciam pelo menos ali, duas coisas muito importantes da humanidade, né? Que uma é a propriedade privada e a outra a família, né? Então inicia-se ali a formação da família. Então, o fato de que o homem passou a ser sedentário, né? Ele passou a ocupar um espaço, então imediatamente ele passa a possuir aquele lugar, ele toma conta daquele lugar como sendo dele. Então isso traz o surgimento da propriedade privada. E como eles passaram a se organizar naquele espaço, as pessoas passam a formar as suas famílias, né? A um primeiro momento muito no sentido de existir tanto a monogamia quanto a poligamia, porém a poligamia de uma forma mais restrita, né, com menos pessoas envolvidas, comparando-se o que foi antes da Revolução Neolítica. Então as pessoas também passaram a perceber quem era o filho dela, né, pelo fato de com quem ela se relacionava, e isso também trouxe a independência, né, a organização daquela família no sentido de saber o que era de si, né, o que cada um tinha para si. Lá antes da Revolução Neolítica, a única base que chegou a se ter em função de propriedade era de algumas ferramentas, né, que aquela pessoa acabava desenvolvendo ali para caça e para coleta dela e que ela acabava carregando com ela para onde ela fosse, né? Mas eram coisas muito simples, né, coisas muito pequenas no sentido de se ter essa proporção que teve com a Revolução Neolítica. O fato de iniciar-se ali o sentido da propriedade privada e automaticamente também da família, a organização social ela acabou contribuindo também para o bem da própria natureza, né? O homem passa a não apenas consumir o que ele tinha ali, mas ele também passa a ver que se ele consumisse todos aqueles animais, e acabar ele não ia ter. Então ele começa também a regular o fato daquilo que ele consumia em função de que aquilo pudesse se reproduzir e ter para toda ali a sua família e para todos que ficassem naquele lugar que ele tinha dominado, né? Que ele tinha estabelecido a sua família, né? E uma questão muito importante que ele vai mostrando para a gente é o fato de que o início ali, de certa forma, né, de todo esse processo, ele se localiza na região do Equador, né, e que é um lugar paradisíaco, né, muito mais fácil, onde você tem uma temperatura mais estável, né, estações do ano mais estáveis, né, chuvas, né, quase que diárias. E essas pessoas, algumas pessoas, né, alguns grupos, eles começam tanto a ir para o norte quanto para o sul do Equador. E com isso surgem mais dificuldades, né? O frio, o fato de você ter estações do ano não tão claras, né? Não tão ali alinhadas, né? Não tão uniformes, né? E isso faz com que as pessoas precisam buscar soluções para a sobrevivência, né? Para poder sobreviver naquele lugar. E é interessante que ele mostra o quanto que a dificuldade e as situações que vão aparecendo ali para a sobrevivência, ela vai proporcionando o desenvolvimento da inteligência, né? Então, ele mostra que ao longo de toda a história, a dificuldade
em função de você obter uma necessidade, ela fez com que as pessoas se tornassem mais inteligentes. Então, é bastante interessante isso, né? Que mostra que a inteligência veio aí com os desafios que a humanidade foi encontrando, né? A população ela não crescia, né, de forma considerável, né? Eu de certa forma sou meio duvidoso, né, na questão da formulação desses dados, né? Porque eu não consigo imaginar claramente, né? Me desculpe os antropólogos e tudo mais, como que se tinha um correto cálculo de uma população numa época que não se tinha não se tem tanta informação, né? Mas considerando o que ele diz aqui, o mundo vivia uma baixa, né? Uma baixa demografia, e isso de fato ele aumenta, mas não muito ali com a Revolução Neolítica, e ela de fato vai ter o seu primeiro boom com a Revolução Industrial, né? Que já é nos anos 1800, né? Então o homem passa aí séculos e séculos em baixa demografia pelo fato de que ele não tinha tanto desenvolvimento e inteligência para poder administrar os meios em função de que ele obtesse mais recursos, principalmente na questão da alimentação e para a sua sobrevivência. Bom, uma questão aí que é bem importante falar, ele começa de certa forma, quebrar a teoria malthusiana, né, que dizia que a população ela não podia subir muito em função daquilo que existia de possibilidade de produção, né, de alimentos, e, de certa forma, a produção de alimentos era bastante limitada, então a população tinha que manter dentro daquele quantitativo ali. Ele tem, obviamente, as contas que ele faz na teoria malthusiana, e acho que vale a pena também estudar isso. E ele vai assim desconstruindo a teoria malthusiana em função de que, principalmente com o surgimento da Revolução Industrial, ele mostra que a população, o mundo, né, a humanidade podia produzir muito mais. Faltava apenas tecnologias. E a tecnologia vem com o conhecimento, né, vem com a busca do conhecimento, o aprimoramento da inteligência humana. E a inteligência humana vai trazendo aí as tecnologias, e com isso ela também, além de proporcionar diversas questões aí que a gente não vai entrar em detalhes, nesse quesito aqui que a gente está falando, ela aumenta consideravelmente a produção. Então você consegue pegar aquele mesmo espaço de terra que se produzia muito pouco lá antes da Revolução Neolítica, e até mesmo com a Revolução Neolítica, e você consegue triplicar, quadruplicar aquela produção ali com o avanço tecnológico. Então a tecnologia ela foi bastante importante, e a Revolução Industrial ela dá um salto considerável ali na curva demográfica por trazer melhor qualidade de vida, né, e mais possibilidade de alimentos, né? Então um marco aí fundamental para todo o desenvolvimento seguinte. O Hope também ele vai trabalhar bastante aí a questão. Ele não diretamente toma partido, mas ele deixa claro, né? Então quem lê o livro vai interpretar isso claramente, acredito eu, da forma que eu interpretei, que ele acaba considerando ali que a monarquia ela é muito mais vantajosa do que ele fala contra a democracia, mas ele está citando a democracia no sentido de talvez de república, dessa formatação que a gente tem de governo hoje, né, com o presidente, com o parlamento e com o judiciário. Então ele condena de certa forma tudo isso, porque ele diz que isso diminuiu a nossa liberdade, isso fez com que a gente viesse a ter um Estado que unicamente serve para cobrança de impostos e que não devolve para a sociedade aquilo de fato que ela precisa, né? E ele traz ali, ele vai explanando desde a época feudal, né, os reis feudais e depois os reis absolutistas,
E ele mostra que aquela formatação que existia, ela era muito mais vantajosa, né? O povo, de certa forma, tinha muito mais participação e que os impostos eram muito menos dolorosos, obviamente, né? E eles tinham mais retorno para a população, principalmente no sentido que a população podia empreender, ela podia desenvolver sem que o Estado ficasse ali em cima dela, né, controlando e até, de certa forma, fazendo com que as pessoas não tivessem estímulo para criar novas tecnologias, para fazer novos empreendimentos. Né? Então, é interessante que o livro, apesar, né, dessa mini quantidade de páginas aqui, ele consegue trazer diversos assuntos aí que hoje nos faz pensar o modo com que a gente vive, né? O estilo de governo que a gente tem no mundo hoje, que a gente já consegue perceber uma falência mundial, né, dos governos. E ele esclarece aqui que realmente esse caminho que a gente está tomando, e aparentemente na intenção da gente vir a um governo universal, de uma moeda única, de leis únicas pensadas em um único lugar para o mundo inteiro, que ninguém sabe o que está acontecendo ali no restante do mundo. Isso é o caos, é o colapso, né? A gente deve colapsar com tudo isso, a gente já está a caminho disso. Né? Então, é por isso que ele cita essa questão aí, que, de certa forma, o homem teve uma evolução, por isso que ele diz um progresso, né, em sentido do desenvolvimento da sua inteligência, dos meios de produção, ao mesmo tempo ele vive um declínio, né, caminha para um declínio e para um colapso generalizado da sociedade, com um Estado extremamente pesado, extremamente inchado e que não faz com que a gente consiga mais aumentar essa quantidade produtiva, né, e um avanço mais tecnológico que a gente já poderia ter e a gente não tem. Né? Então, eu recomendo a leitura real do livro. É um livro aí curtinho, eu quis trazer ele aí porque senão a gente fica somente trabalhando livros aí consideravelmente demorados, né? Pela quantidade de páginas, e não só por isso, mas também pela densidade dos assuntos. E eu creio que esse livro aqui é um livro assim que você lê um dia, dependendo da velocidade da leitura da pessoa, né? No máximo em 2 dias, então dá para pegar um fim de semana aí e ter conhecimento. É um livro relativamente barato, ele está na casa aí mais ou menos dos R$ 20. A gente vai deixar, obviamente, o link aqui embaixo de sugestão de compra. E ele também é uma porta aí para quem quer conhecer mais esse filósofo que é o Hope. Eu acredito que a partir da leitura aí, todos vão gostar bastante aí do modo que ele escreve, né? É uma leitura bastante dinâmica, como eu falei, bastante direta, ele não fica dando volta nos assuntos. Acho que é isso. Qualquer questão aí que queiram comentar também, temos os comentários aqui abaixo e agradeço aí mais uma vez a atenção de todos vocês neste vídeo.